quando eu vejo alguém criticando, nossa, tá velha. Gente, como é que você tá criticando a pessoa que tá velha? Essa pessoa chegou num momento de vida que, se ela não tivesse chegado aqui, o que teria acontecido? Ela teria morrido? O que você acha que seria o melhor? Melhor ela não existir? Como assim? Por isso que a gente fala, Que proidade. pensamento é esse? Honrar o seu passado, realmente dignificar o seu passado. Porque assim, chegar até aqui não foi fácil pra ninguém. Cada um nas suas histórias. Exatamente. Não é fácil. E manter, né, como você manteve sucesso, eu sei que o sucesso é muito relativo, nas escolhas, é um jogo que não é tão simples assim. Isso merece muitos aplausos, né? Pró-idade. O que é ser pró-idade? É a gente honrar o passado, viver o presente, entender o futuro com uma série de possibilidades, aventuras, emoções. Eu sou a Maria Cândida, eu sou jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo. Tô aqui me reinventando com 53 anos, entendendo essa segunda fase da vida. E esse é o podcast Conexão Pró-idade, apresentado por Nutrem Sênior de Nestlé. E hoje eu tô com uma convidada que é maravilhosa. E eu conheço essa mulher que é um ícone da cultura, uma cineasta. Ela é uma criadora, ela é inquieta. Conheço de muito tempo, que é Marina Persson. Obrigada pela apresentação. Desde quando eu não era grisalha, Desde que eu era uma loira. menina. A gente já se conhecia, Já. temos fotos impressas juntas, em entrevistas. Só isso já entrega a idade, né? Que bom, né? Uhum. Você tá mais feliz hoje? Eu não sei se eu sou mais feliz hoje, porque eu acho que eu sempre tive muita sorte na vida e tive muitos momentos felizes, né, ao longo. Mas eu acho que hoje, nesse momento que eu tô da minha vida, eu acho que eu consigo aproveitar mais o que me acontece. Eu acho que eu tenho mais prazer nas coisas, eu acho que eu consigo desfrutar mais do que me é oferecido, sabe? Eu acho que quando a gente se conheceu, e, enfim, quando eu tinha meus 30 anos e fazia aquelas viagens que a gente, né, para entrevistar as pessoas nos Estados Unidos, né, quando eu trabalhava na MTV, eu tinha, assim, eu tinha um trabalho, eu era realizada no que eu fazia, mas tinha algo em mim que era muito ansioso, sabe? A gente é ansioso, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tá ainda procurando o nosso lugar no mundo, então a gente tem toda aquela questão do o que eu vou fazer, para onde eu vou, será que eu vou dar certo? E eu tava sempre muito ocupada e muito preocupada em pensar o que era a próxima coisa que eu ia fazer, sabe? Eu não conseguia aproveitar tanto o momento, o presente. E hoje eu consigo fazer isso com mais tranquilidade. Então, eu acho que hoje eu tô mais em paz. Eu não sei se eu tô mais feliz, mas eu acho que eu tô mais em paz, eu tô mais plena. E eu aproveito mais. Isso eu tenho certeza. Essa sensação, pra mim, é uma certeza. E é justamente nesse momento da sua vida que eu vejo que você achou várias facetas suas. Eu sempre fui inquieta. Isso é uma coisa que acho que eu não sei se você acredita em astrologia, mas eu Total. sou super fã de astrologia. Você eu acho que tem uma coisa que me define. Eu sou aquário. É um mundo. Eu sou aquariana e eu sempre tive essa... Primeiro, eu acho que uma coisa assim, de não gosto que ninguém me segure. E tem uma inquietação mesmo em relação à vida, em relação ao que existe aí. Eu sou curiosa, né? Então, o que tem aí por aí? O que eu posso conhecer? Pra onde eu posso ir? Sabe? Quais são as minhas potencialidades que eu ainda não explorei, sabe? E isso é uma característica mesmo minha, assim, que eu acho que tá um pouco na minha, digamos assim, que me guia na vida. Então, a gente tem hoje muitas pessoas, e principalmente as mulheres, muito afetadas com o etarismo e não querendo envelhecer ou buscando milhões de cirurgias para parecer jovens, porque é uma desqualificação, como se fosse uma desqualificação envelhecer. E a gente está falando num podcast pró-idade, de envelhecer de forma saudável, de se aceitar e tudo isso. Como que você vê isso no cenário que você atua, que é de cinema, de música, artes, ainda é subrepresentado? Eu acho que primeiro
tem essa questão do envelhecer, né? O que é o velho pra gente, né? Quando a gente fala de velho, a gente tá falando de quê? De uma coisa que é antiga, de uma coisa que é do passado, de uma coisa que tem sabedoria em si, ou de uma coisa que é antiquada, ou que é obsoleta, Gasta, você entende? exatamente. Então tem muitas coisas, a palavra velho, ela pode carregar muitos predicados em si, né? Então a gente tem que pensar qual que é o significado disso. Então envelhecer, no momento que a gente está hoje de mundo, em que a gente não vai mais ser uma pirâmide, em que tem muitos jovens embaixo e a velhice vai ficando, a população vai ficando, que tem menos velhos, a gente está virando uma torre, né? E uma torre que talvez ela seja uma torre que é mais ampla em cima. Então a gente tem que começar a pensar no que é você ter pessoas maduras, pessoas com muita idade. E repensar o velho, repensar o envelhecer como uma coisa pejorativa. Eu acho que envelhecer, amadurecer, ter mais idade, ela tem tantas coisas importantes e legais. Por exemplo, uma pessoa velha é uma pessoa que tem conhecimento. Sim. A gente sabe muito mais do que a gente sabia quando a gente tinha 30 anos. Só pelas experiências. Mesmo que eu não tenha estudado nada, conhecimento nenhum, é a vida que ensina. A vida, a quantidade de coisas que a gente viveu, a experiência, como você falou, de vida, ela traz em si um conhecimento que é importantíssimo, você entende? E claro, existe o conhecimento também do estudo, da universidade ou dos livros, intelectual, mas existe o conhecimento que é da vida, de você ter experiência com outras pessoas e tal. Então, por exemplo, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era quando eu tinha 30 anos. Porque eu acho que eu sou mais tolerante com os outros. Eu acho que eu sou mais tolerante com a precariedade dos outros e com as minhas próprias precariedades, você entende? Adorei com a precariedade dos outros e com as minhas próprias. Porque a gente viver nesse mundo é um pouco sobre isso, é sobre convivência. Sim. Se a gente não consegue olhar para o outro e, assim, entender o que ele é na sua complexidade, se você ficar preso no que você acha que a pessoa deveria ser e não aceitar como ela é e entendê-la, fica muito difícil. Então, eu acho que eu me vejo hoje, eu me sinto uma pessoa mais colocada no mundo e na sociedade de uma forma mais... aí sim, mais feliz. Porque eu não me... Assim, o fato das pessoas serem diferentes de mim não me perturba tanto, você entende? Eu acho que é sobre isso. A gente tem que entender que as pessoas são diversas, que as pessoas têm vidas diferentes, elas tiveram experiências diferentes das nossas. Então, eu acho que o amadurecimento, a velhice, ela traz com ela tudo isso. Fora que o velho também muda de acordo com a idade que você tem, né? Quando eu tinha 15 anos, para mim uma pessoa de 25 era velha, né? Quando eu tinha 30, uma pessoa de 50 era velha. Hoje eu tenho 55, velho para mim é uma pessoa que tem 85, né? Outro dia, infelizmente esse ano, eu perdi um amigo com 64 anos. Nossa, e aí, super novo. Aí eu falo, super novo. Pra mim, ele é super novo, você entende? Agora, quem tem 15 anos, se eu tivesse 15 anos, não... Você entende? Então, essa perspectiva do que é muito velho, relativo, do que é jovem, isso muda. De acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa visão de mundo. Então, a gente tá impulsionada por essa diversidade etária, pela pró-idade, por entender essa segunda fase da vida, por entender desacelerações até fisiológicas, que a gente vai falar daqui a pouco, entender suplementação, tudo isso. Agora, tem um sistema que não recebe as pessoas mais velhas, né? E aí a gente tem hoje pessoas quebrando isso, que é Meryl Streep falando o tempo todo, mas minha pergunta, tem uma subrepresentação ainda? Eu acho que isso está mudando. Sinceramente, eu acho que isso está mudando para valer. Por muitas questões, até por uma questão de mercado, porque as pessoas que têm poder aquisitivo estão ficando mais velhas, e aí até a publicidade elas querem muda. se ver, exatamente. E elas querem se ver, elas querem consumir filmes que têm pessoas que elas conseguem se enxergar. Isso é muito importante, né? A gente se enxergar nas telas, ou nos livros, ou nas músicas, a gente conseguir se enxergar numa produção cultural qualquer, né? Artística, cultural. Então, eu acho que isso de verdade está mudando.
E aí você citou a Meryl Streep. Eu acho que a Meryl Streep é um baita de um exemplo. A Meryl Streep, este ano, ela ganhou uma palma de ouro honorária em Cannes. E ela contou uma história muito curiosa, que quando ela foi para Cannes pela primeira vez, ela tinha… eu acho que ela tinha por volta de 40 anos, enfim, perto de 40 anos, e ela achava que a carreira dela estava no fim. Porque ela falava, quem é que vai me dar trabalho depois para uma atriz, 40. né? Antigamente era isso, fazia 40 anos, a vida dela, a carreira dela acabava. Ainda mais em Hoje Hollywood. em dia, a gente vê… bom, a Meryl Streep é a maior atriz hoje. do mundo e ela é uma pessoa de idade. E olha a carreira dessa mulher, que incrível. Olha o que ela já fez e olha o que ela fala. Então, assim, eu acho que a percepção da gente ver pessoas maduras, com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, com mais de 70 anos nas telas, por exemplo, isso é uma coisa que está mudando. Quando eu era jovem, existia uma coisa de… Eu até lembro desse termo, assim, a ditadura do jovem. As pessoas mais velhas, que tinham, sei lá, 60, 70, diziam… É um absurdo, porque só tem… todo mundo só fala que o mundo é dos jovens e que o que é bom é jovem, tudo é feito para eles, o mercado de trabalho é para eles, as propagandas, os produtos de beleza são só para os jovens, todos os modelos eram jovens. Hoje a gente vê pessoas, existe uma diversidade maior em todos de todos os tipos, né? A gente tem pessoas que têm sobrepeso, pessoas negras, que a gente também não tinha. Não tinha. Pessoas de cabelos grisalhos, como você. Imagina que nos anos 90, uma mulher da sua idade, apresentadora, isso não existia. Não existia. Isso e nem gente gorda, e nem recorte racial, não existia nada. Isso não existia, simplesmente. Isso é bom as você pessoas entende? saberem. Não existia, então, assim, porque ninguém lembra que não existia. As coisas estão mudando. Eu sinto uma mudança grande. E hoje… Falando você falou das atrizes, né? A gente estava falando das atrizes Meryl Streep, que tem lá os seus 70 anos, mas a gente fala, Julia Roberts hoje tem 58. Sandra Bullock. A Nicole Kidman também tem 58, por aí. A Kate Blanchett, a Jennifer Aniston. Halle Berry tá falando de menopausa, direto. Essas mulheres estão aí fazendo filmes. E não estão fazendo filmes como senhorinhas, velhinhas, que estão ali cuidando dos netos. De mulherão, mulherão. Gente, elas são mulheres… J-Lo, Jennifer Lopez. 55, gente. 54, 55. Olha isso, olha essas mulheres. E a gente tem muitas brasileiras também que estão aí quebrando o estereótipo de idade. Muitas. Atrizes, e que a gente tem que celebrar também. Então, eu acho que você tá certíssima. Andréa Beltrão, já que você citou Andréa Beltrão, a Débora Bloch, a Fernanda Torres. Inclusive, a Débora Bloch foi o primeiro episódio. Maravilhosa. Isso, exatamente. Exatamente. Vou puxar só um dado que você falou de quando a gente tinha 30, ou quando a gente tinha 20, 80, 60, eram velhos e tal. Quando eu nasci em 1971, a faixa etária média, né, de que as pessoas morriam era 57 anos. Então, assim, olha como… Quando eu nasci, anos 70. Aí foi aumentando, e hoje a gente tem, acho que uma média de… Acho que 79 para mulher e 76 para homem. E tem centenários hoje. Eu sei que ainda é ponto fora da curva. Mas a gente tem pessoas que, por genética, por estilo de vida… E aí, eu já quero entrar na minha pergunta, que é estilo de vida. Por quê? Eu conheço a Marina sempre foi muito regrada. Eu lembro que ela fala assim, eu não como carboidrato, acho que você não lembra disso, mas eu lembro que, tipo, eu queria comer macarrão no final do dia, ela, não, eu não como carboidrato no final do dia, tal. Você é muito regrada com a alimentação, e sempre foi, né? Como é que começou isso? Não é uma coisa que começou agora, que você tem 50 a mais, não. Não, mas foi mudando, assim, eu tenho minhas fases, tipo, carboidrato à noite é uma coisa que eu super como, eu amo, é coisa que macarrão pra mim, vários comer macarrão. Então agora você se permite. Mas enfim, eu acho que tem várias coisas aí. Eu sempre fui preocupada, de fato, com a alimentação. Por quê? Porque eu sentia que se eu não cuidasse da minha alimentação, eu me sentia muito mal. Me fazia mal fisicamente.
Então, é uma coisa que eu fui meio que obrigada a prestar atenção. Claro, eu tenho uma mãe que sempre também cuidou muito da alimentação, sempre teve essa preocupação. Eu, na verdade, eu não sabia, na minha escola, eu falava assim, mãe, eu sou a única criança que não pode comer batata frita, que não pode comer salgadinho de pacote. Bolo de chocolate, eu não entendo nada. por que na minha casa tem Tadinha. arroz integral e na casa de todo mundo tem batata frita. Eu não entendi, você entende? Então, E ela falava o que pra você? Ela falava, explicava que era uma coisa Saudável. básica. Né? O que você é o que você come. Então, o que você come vai ter uma influência imediata na sua saúde. Tudo. Só que conceito, a criança não. A gente não compreende muito bem isso. Eu fui entender por que na minha casa só tinha arroz integral quando eu tinha 20 anos, né? Então, isso sempre foi uma coisa na minha casa. Mas eu sempre gostei da cozinha, de cozinhar, de ficar, sabe? Porque eu tinha minha tia-avó, tia Maria, e minha tia era minha irmã da minha avó e minha madrinha. A tia Maria, libanesa, família libanesa. Nossa, então, muita comida sempre. Muita comida, e muita comida que dá trabalho de fazer. Então, por exemplo, você vai fazer esfirra, você tem que fazer a massa, você tem que fazer as bolinhas, você tem que deixar fermentar, a bolinha crescer, você tem que daí abrir a bolinha, tem que botar o recheio e fechar. Pra tia Maria conseguir vencer um almoço de domingo na família, ela botava todas as crianças pra fazer esfirra. E aí, era meninas, meninos, todo mundo ia pra cozinha ajudar a tia Maria a enrolar quibe, enrolar, fazer as massinhas, fechar as esfirras. Então, eu cresci nesse ambiente em que a cozinha era um lugar… É parte da sua vida. Familiar, de conexão, sabe? Então, essa coisa da alimentação também passa um pouco por isso. E aí, eu entendi que você preparar a sua própria comida é uma autonomia gigante, primeiro. Sim. Segundo, que também é conhecimento. Você ter informação do que é que você tá… Do que você está se alimentando, do que você está colocando para dentro do seu corpo. É honrar o seu corpo, o seu físico, o seu bem-estar. É muito importante. Para mim, a parte de nutrição, de alimentação, é uma coisa que eu estudo desde sempre, que assim, é um assunto que me comove, sabe? Me comove. Eu de fato… invisto muito tempo nisso. Tanto que ela criou um canal no YouTube, que é o Marinando, que eu já vi que é muito simpático, na cozinha da sua casa, não é? Recebe os convidados. E você cozinha sozinha também, às vezes? Cozinho Porque sozinha. Eu vi com os convidados, o Marinando, né? ele teve várias fases já. Eu já tive fases que eu cozinhava sozinha, fases que a gente chamava algum convidado ou não, mas é isso. O importante, o princípio do Marinando sempre foi, as pessoas têm que perder o medo de cozinhar. Porque cozinhar, o ato de cozinhar também pressupõe erros. Claro que você vai errar. Então, você tem que perder o medo de errar. Porque você vai errar. Então, eu procuro fazer coisas que são simples. Explicar por que é importante você preparar o seu alimento. Porque você ter essa autonomia. Na Dinamarca, por exemplo, eles têm uma coisa com as crianças que é o seguinte… Tão importante quanto você ensinar dinamarquês, né, língua, e matemática e ciências, é você ensinar a criança a cozinhar. Olha Nossa, isso. que maravilhoso. Olha isso, porque você cria um ser humano autônomo. Sim. Se você não consegue preparar um alimento para você mesmo, você é uma pessoa dependente de outros para fazer isso, certo? Então, eu acho tão importante isso que é isso. Super importante. E aí, eu vou te perguntar sobre essa fase da vida que a gente tá, né? Vários dados indicam que a gente não consegue, mesmo cozinhando, né? Mesmo comendo certo, a gente não consegue ter o suficiente de proteína, de sais minerais, de um monte de coisa que a gente precisa, porque a desaceleração, principalmente depois dos 40 anos, ela vai fundo e ela vai até o final da sua vida, vai acelerando, perdas musculares, metabolismo lento, enfim, tem uma questão fisiológica aí que entra, e aí entram os suplementos, né? A gente tá aqui com Nutren Sênior de Nestlé, né? O Conexão Pró-Idade é apresentado por Nutren Sênior, porque é um suplemento. A gente tem lá mix de frutas, que você coloca com leite, tem aquele tipo shake também, e tem também o café com leite, que é uma delícia, que é um acolhimento, é gostoso e tudo, que ajuda a suplementar a alimentação. Tem esse hábito de suplementação? Pensa nisso? Precisa, porque, como você falou, à medida que a gente vai ficando mais velho, nosso corpo ele perde a capacidade de absorver
Sim, todas os nutrientes. Tudo que você precisa. Então, é isso. Eu faço exames regularmente e aí eu fui descobrindo também. Não sabia, ninguém me contou. Ninguém contou, ninguém falava Ninguém me falou sobre isso. Mas agora a De gente tá repente- falando pra todo mundo saber. De repente, eu vou na médica e eu faço um monte de exame. Ela fala assim, então, Tá você vai com precisar déficit agora disso, tomar disso, né? vitamina B12, vai tomar ferro, vai tomar isso e aquilo. E aí eu falei, mas como, gente? A vida inteira... Pois é, então, vou te contar uma coisa que não te falaram. Mesmo que você coma tudo direitinho, mesmo que você coma o seu feijão com um pouquinho de limão, a vitamina C, para potencializar, mesmo assim, você não está conseguindo absorver tudo que você precisa. Portanto, a gente precisa suplementar, que senão vai te fazer falta e de fato faz falta. Os exames, né, mostram isso. Então, sim, eu suplemento. E é super importante a gente saber, né, o que você precisa suplementar, porque, o quanto. Tudo isso é uma coisa que eu acho que é muito legal você, de novo, ter autonomia, você ter o conhecimento na sua mão para você entender o que é necessário para você e tomar as providências, né? Porque fingir que não está acontecendo nada não vai te ajudar. Tampar o sol com a peneira, falar, não, imagina, eu tenho o meu jeito. Não, gente, é assim, você precisa de uma orientação e a partir de uma certa idade a gente precisa de suplementação. É meio incontornável isso. Eu acho, eu não sei, assim, eu não sei, mas eu acho que isso é para todo mundo. Sim, é pra todo mundo. Todo mundo. É claro que tem uma genética envolvida. E por isso que as pessoas vão ao médico, fazem exames e tudo isso. Mas tem um básico que a maioria não consegue mesmo chegar e a produtividade, ela vai ser afetada. Né? Com a mulher, quando ela entrar na menopausa, queda hormonal, não sei o quê, será afetada. E tem uma série de fatores, de ferramentas que vão te ajudar a equilibrar. Fora isso, exercício físico e tudo isso. Você também deve ter sido sempre ligada nisso, né? Exercício físico e tal. Sim, muito. Olha, tem 3 coisas. A saúde, ela pressupõe 3 coisas, né? Assim, que são pilares incontornáveis. Alimentação, então você tem que cuidar da sua alimentação para que você coma coisas boas para você. Exercício físico, movimento. Sim. E dormir. Dormir bem, cuidar do sono. São 3 coisas muito simples, muito, muito básicas, mas que, por incrível que pareça, as pessoas não fazem. Eu que tenho toda a consciência do mundo, tem dias que eu não consigo fazer as 3 coisas bem. Tem dia que eu não consigo fazer nenhuma das coisas 3 bem, entendeu? Nem dormir e tudo bem, daí você medita e nem me exercitar. Mas, assim, por princípio, é isso. É alimentação, exercício e sono. E o sono é uma coisa que as pessoas não... sono. Ligam, mas agora tem uma ciência do sono que está sendo muito estudada e as pessoas estão indo atrás também. Porque tem isso, assim, de que o sono, a nossa geração, ela cresceu na chave da produtividade. Então, você tem que fazer, tem que cumprir, você tem um monte de coisa. Então, acordar cedo, fazer ginástica, vai pro trabalho, trabalha até não sei quantas horas, aí de noite tem evento social, não sei o quê. O sono vai para onde, gente? Tá em último lugar. Sim. Certo? Então, mas a privação de sono, ela tem consequências horríveis pro nosso corpo, entende? Então... Sim, porque você fabrica hormônio durante o sono. E não somente hormônio, você faz uma limpeza de cérebro, inclusive cognitiva, sabe? Você processa conhecimento, por exemplo, aprendizado sem sono simplesmente não existe, porque a única forma de você processar o que você recebeu de informação é no sono. Enfim, o sono é um babado, é um negócio que merece, sabe, muito mais divulgação do que tem. E as pessoas não falam tanto, porque a gente está sempre focado mais, né, na produtividade, ou no exercício, ou na alimentação. A alimentação, sim, acho que ela hoje tem um lugar que é mais bem compreendido. Então, a minha filha, ela tá no 2º ano de nutrição, até na faculdade, e assim, há 5 anos, alguém fazia nutrição, ninguém fala nutricionista, até nos Estados Unidos, as pessoas não têm o hábito de ter um nutricionista para auxiliar e tudo isso. Hoje, até nas farmácias, tem nutricionistas para orientar, tem coisas aí, tem no SUS, enfim, a gente precisa acionar tudo isso, porque é informação. Só que quando você não sabe o que vai acontecer, você não consegue se planejar, aí que tá. Então, o negócio, acho que não é o envelhecer. O envelhecer, bacana, é como você vai envelhecer. Total. E aí, quais são as suas escolhas para envelhecimento, né? Como que você quer chegar nessa fase da vida? Eu falo muito de produtividade porque a gente vive num país que as pessoas precisam de dinheiro.
As pessoas precisam trabalhar, as mulheres, e com vários recortes aí, Muito. né? Precisam mais ainda. Então, quando a gente não tem o sono, quando a gente não tem a nutrição adequada, quando a gente se sente cansada, a gente não consegue performar e ganhar, e tem filho, e tem um monte de coisa para fazer. Tem muita Então, demanda, sim. essa, assim, a minha visão de produtividade hoje, ela tá muito aí. Eu vejo muito defasagem, assim, de produção, porque as pessoas não sabem muitas vezes nessa fase da vida que precisa de um movimento. A Jane Fonda falou num podcast, se você pudesse citar uma coisa, né, a apresentadora falou pra ela, movimento, corpo em movimento. Porque ela era a rainha da aeróbica, né? A Jane Fonda. Mas ela é sábia, a Jane Fonda é muito sábia. Você falou uma coisa que a gente não comentou, que é o seguinte, a questão das mulheres, a imposição das mulheres também de sempre parecerem mais jovens. Sim. Eu acho que tem muitos problemas nesse conceito. Primeiro, por que mais jovem é mais bonita necessariamente? Você entende? Eu acho que a gente começa daí. Isso não quer dizer que a mulher tem que simplesmente desencanar da sua aparência. Da vaidade, exatamente. Da sua pele, do cuidado com a sua pele e tudo mais. Então, tem algo aí que, pra mim, que é o que eu uso pra me guiar, que é o seguinte, eu não quero parecer mais jovem. Eu não é esse o meu objetivo. Eu não tenho esse desejo, até porque eu sei que isso não é possível. Exatamente, chega uma hora que não dá e dá. Isso vai me levar pra um lugar muito ruim. Eu não procuro isso. O que que eu busco nas minhas escolhas, com a minha dermatologista maravilhosa, doutora Bianca Viscomi, é o seguinte, eu quero ser a melhor versão de mim nesse momento da minha vida, você entende? Sim, eu cuido da minha pele do melhor jeito que eu posso, que eu consigo, que eu sei, né? Eu tento fazer o melhor pra mim. Por exemplo, usar filtro solar, coisa que eu não fazia. Eu também não usava. Aliás, eu não fazia nenhuma rotina. Me arrependo de não ter. Que se arrepende. Você tá... Não, enfim, tá tudo certo. Mas eu digo assim, tem algo aí que claro que a gente, nesse momento de vida, a gente precisa tomar mais cuidados do que a gente tomava. Sim. Né? Tem que ter mais atenção, mas é com tudo. Como você falou, a gente tem perda muscular. Então, eu tenho que fazer mais ginástica hoje para ter um pouco menos do que eu tinha há 15 anos. Mas tudo bem. Porque isso faz parte da nossa existência, da nossa caminhada. Você entende? A alternativa é muito ruim. Quando eu vejo alguém criticando, nossa, tá velha. Gente, como é que você tá criticando a pessoa que tá velha? Essa pessoa chegou num momento de vida que, se ela não tivesse chegado aqui, o que teria acontecido? Ela teria morrido? O que você acha que seria o melhor? Melhor ela não existir? Como assim? Por isso que a gente fala, que proidade. É esse? Honrar o seu passado, realmente dignificar o seu passado. Porque, assim, chegar até aqui não foi fácil pra ninguém. Não, Cada gente. um nas suas histórias. Exatamente. Não é fácil. E manter, né, como você manteve sucesso, eu sei que o sucesso é muito relativo, nas escolhas, é um jogo que não é tão simples assim. Isso merece muitos aplausos, né? Mas eu acho que a maioria não faz essa linha do tempo, assim, e não dignifica esse caminho. Então, por isso que eu acho que um dos objetivos aqui é a gente entender essa construção, viver esse presente honrando também e perceber o futuro com possibilidades, porque senão vai ser muito difícil. É muito difícil. Esse padrão, exatamente, esse padrão de que o que é belo é jovem, isso é uma coisa, pra mim, ultrapassada. Eu não sei se é porque eu tô nesse momento de vida, ou talvez eu esteja enxergando o mundo dessa... Mas eu acredito que sim, porque o meu olhar mudou. O meu olhar Mas você mudou. falava isso quando você era... Então, na verdade, eu sempre tive uma coisa, eu sempre admirei muito os velhos, desde jovem. Eu buscava conhecimento nos velhos, eu queria estar cercada de... Eu sempre tive amigos mais velhos quando eu era jovem, porque eu admirava... As conversas. Eu sempre admirei muito pessoas sábias. E os velhos são mais sábios que os jovens. Né? Como a gente falou no começo. Então, eu sempre busquei estar perto de pessoas mais velhas porque eu queria, de alguma forma, adquirir aquele conhecimento. Eu achava que aquilo era importante para mim e me fazia bem. E é engraçado que hoje, com 55, eu tenho muitos amigos mais jovens do que eu. É um pouco que se inverteu, sabe? E eu aprendo muito com eles também,
Só que numa outra chave, né? Você entende? Então, quando eu era mais jovem, eu tinha os mais velhos como referência, né? De um lugar que eu queria chegar e o conhecimento que eles tinham. E hoje eu olho para os mais jovens e eu falo, nossa, eles estão passando por uma fase da vida que eu já passei e de repente eu posso, né, Sim, ter auxiliar de alguma forma, um insight. Eu olho aquilo e eu vejo de um outro jeito, eu posso, né, de repente até trocar uma ideia e conversar. Mas tem algo ali também de uma coisa, de uma vida contemporânea, né, jovem, Do mix que geracional. eu não sou jovem. Então, assim, eu vejo como eles vivem e se comportam hoje e eu acho um barato. Eu quero saber o que eles estão ouvindo, que filmes eles estão gostando, quais são as séries que eles estão curtindo, sabe? Eu acho um barato mesmo. Claro, tem uma coisa da minha profissão, porque eu trabalho com jovens, isso desde a MTV, né? Desde quando eu era jovem, eu trabalho com jovens, né? Enfim, mas hoje em dia é isso, eu dirijo Então, filmes e séries. você fez um para projeto crianças. agora. Você fez o projeto, Crianças, tá fazendo. Eu chamo eles de crianças, gente, mas eles não são crianças. É que eu brinco que eles são crianças. Ou as crianças. Você fez um projeto, tá fazendo um projeto e teve um mix geracional muito interessante que viralizou, todo mundo falando você e a Maísa. Isso. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tô dirigindo, eu já dirigi a segunda temporada e a terceira temporada, alguns episódios, dessa série chamada De Volta aos 15, que é com a Maísa, com o João Guilherme, com a Clara Castanho, Larissa Manoela. Que enfim, não tem mais 15, que tem… Eles não têm mais 15. Mas é como se… Sim, é que porque nessa próxima temporada eles têm 18 já. Vai ser lançada daqui a pouco. Mas eles já têm 18. Tá. E estão na faculdade e tudo mais. Eles também foram crescendo junto com os personagens, claro, né? Mas… Tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter. Que a gente entrevistou também várias… Muitas vezes. E hoje eu vejo… Uhum. Um parênteses, eu vejo o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter, né? Ele já tá com 40 e pouco. Já? Ele ganhou agora um Tony. Meu Deus. Awards. Aquela criança. É aquela criança, a gente entrevistou, tinha 10, 12 Mas volta pra Maísa. É engraçado, a gente acha que o tempo passa só pra gente, né? Quando eu vejo uma pessoa que eu conheci muito jovem, eu falo, mas você não tem 20 anos? Aí eu falo, não, tô com 40. Eu falo, nossa, mas pra mim você vai ter sempre 20. E é isso, me botou em contato com essas pessoas maravilhosas, que eu sou apaixonada por esse elenco. E eles me trazem, é isso, tipo, eu entrei naquele Be Real, que é uma rede social, nem eles mais estão, mas assim, falei, não, aí achei muito barato, e eles me ensinam a usar, esse tipo, sabe assim, por exemplo, uma novidade que apareceu, jeito de usar a câmera, gírias, eu aprendo muito com eles. E porque eu gosto, eu acho que isso e não é porque assim que eu… Quero nossa, ser jovem. estou buscando uma juventude perdida. Não é porque eu sou genuinamente curiosa com como é que eles vivem, o que eles fazem, por onde andam, o que comem, né? Mas é um pouco isso, assim, sabe? Eu sou muito, muito grata pela minha profissão, por ela me possibilitar esse contato direto com essas pessoas, porque é isso, eu acho um barato. Eu acho, e sabe? Eles acham… obviamente que eles não vão falar que não estão gostando, mas o que eles falam pra você? Eu acho que sim, porque eles têm… engraçado, tem uma coisa nessa geração, na geração Z, que é o seguinte, eles cresceram já com a internet, smartphones, né? E eles têm curiosidade, às vezes eu conto umas coisas… Não, quando eu era jovem, o jeito da gente, por exemplo, avisar uma pessoa que a festa tinha mudado de lugar, ou que a gente era deixar um bilhete pregado na porta, porque não tinha como se comunicar. E eles não conseguem imaginar um mundo que você não se comunica com a pessoa imediatamente, que você não consegue mandar um WhatsApp, por exemplo, sabe? Eu falo, gente, quando muito, tinha um pager. Um pager era um aparelho que você tinha que ir num orelhão, ligar para um telefone, falar com alguém, digitar uma mensagem, desligar e esperar a pessoa, sei lá, aparecer. Ou se você não tivesse um telefone por perto para te ligar de volta, você tinha que esperar simplesmente a pessoa aparecer. Era isso que a gente fazia. E eles ficam meio assim, como era o mundo sem a Wikipédia, sabe? Assim, é um pouco isso, porque eles são seres totalmente nativos digitais da internet. Eles são pós-internet. Então, esse mundo, que é o mundo que eu vivi da MTV, né, quando a MTV começou, esse mundo não existe mais. Então existe mas uma eles curiosidade. lembram de você na MTV ou não? Não, eles não nem, eles não eram nascidos. Mas aí é que tá, as maravilhas do mundo pós-internet, né, do mundo das redes sociais.
tem cortes. Ai, que bom! Cortes de uma entrevista com a Madonna. Tá lá, cortes. Aparece um corte. Você entrevistou a Madonna? Sim, gente, eu entrevistei a Madonna. Meu Deus, como? E aí veio falar comigo, tipo, diva! Gente, pois é, faz 20 anos isso aconteceu. Mas as redes sociais, elas têm um pouco isso, né? Elas resgatam coisas muito antigas, fazem cortes de 30 segundos, 1 minuto, sei lá, e aquilo, tipo, tá no mundo de novo. Olha isso, é muito doido, né? Então, tem coisas que eu fiz da MTV que estão por aí. Tem vários perfis que resgatam coisas antigas da MTV, que soltam. Aí, de repente, alguém me marca, eu vou lá ver, falo, que barato, gente. Pessoas que nem, né? Que não sabiam que eu fazia isso, que me conhecem porque eu sou diretora do De Volta aos 15, por exemplo, sabe? É mó barato. Madonna veio pro Brasil, você até postou e tal. É um super exemplo de vitalidade, disciplina. Você viu o show? Você foi lá ver? Não, eu não fui, mas eu vi então, tudo. Imagina, vi assim, tipo... E dessa construção aí de 20 anos, quando você entrevistou pra hoje, ela fala sobre etarismo, muitas vezes é criticada porque tá com um botox a mais ou a menos e tal. Como que você tira de tudo isso? Nossa, a Madonna, ela é... Olha, posso falar horas falando sobre a Madonna, mas eu vou fazer uma seleção aqui do que eu acho que é importante a gente, nesse nosso assunto. Eu acho que a Madonna, ela me fascina muito a coragem dela, de sempre. Ela sempre foi uma pessoa muito ousada, muito audaciosa. Sim. Ela desafiou muitos padrões de comportamento num país que é muito... No mundo careta, na verdade. A gente vive num mundo muito careta, né? Sim. Então, o mundo era muito puritano, muito pudico e tal. E a Madonna veio quebrando tudo. Falou, não, gente, é o seguinte... A mulher tem sexualidade, sim. A mulher tem que ter a autonomia sobre o seu corpo. Muitos princípios importantes, mas muito ousados, né? Quebrando muitos padrões, falando de temas que eram muito tabu. Então, isso sempre foi dela. E era isso, a maior popstar do mundo durante uma época, né? Você pode falar até que é até hoje, mas aí eu vou entrar numa polêmica e eu não acho que não é o caso aqui. Mas eu digo, a Madonna é muito grande. Quando ela vem aos 64 anos, né? Os 64? Por aí, fazer um show, né, de encerramento dessa turnê no Rio de Janeiro para 1.600.000 pessoas, maior público da carreira dela na vida. Lindo, né? E ela vai lá e ela pega nos pontos, de novo, muito ousada, sabe? E ela vem com pautas muito progressistas, né? Num país que é conservador. Nosso Brasil é um país conservador, a gente sabe disso cada vez mais. Então... eu acho que ela continua sendo muito, muito ousada. Isso ela não perdeu, você entende? Ela não é uma artista que se acomodou na carreira e falou, pronto, cheguei aqui, tenho dinheiro suficiente para 10 vidas, eu e meus herdeiros todos, eu não preciso fazer mais nada, tô bem, tô com meus prêmios, tá beleza. Não, ela não sossegou, ela falou, eu quero mais. E aí ela vai lá e fala, e dá aquela fala... que acho que foi até num VMA, que ela falou o seguinte, ou foi num Emmy, eu não lembro. Mas ela falou o seguinte, a coisa mais ousada que eu já fiz na minha vida foi, ela usou esse termo em inglês, que é stick around, que é ficar por aqui, mesmo sendo uma pessoa mais velha. Sim. Mesmo tendo mais de 60 anos, eu continuo aqui, eu tô no jogo, eu tô no game, galera. Então, assim, não vem me botar pra aposentadoria porque eu tô com mais de 60 anos. Eu não quero isso pra mim. E ela vai lá e ela faz aquele show. Então, eu acho, assim, fascinante. Eu acho realmente incrível. Porque não é que ela fez um show... de trabalhos antigos, um grande, assim, sabe, homenagem a ela própria. Não, ela vai lá e cutuca a ferida de novo. Ela vai lá sabe, e chega chutando a porta, você entende? Então, eu admiro muito isso nela. E eu admiro isso, em geral, nos artistas. Artistas que me fascinam, pessoas que não ficaram ali confortáveis no seu lugarzinho, se repetindo e fazendo a mesma coisa. Não vou fazer igual, gente. Desculpa, vou fazer tudo diferente. Aí agora eu vou pra fazer outra coisa bem diferente. Não, Caetano Veloso, assim. Ele é. Eu não vou me repetir, desculpa. Vocês querem que eu faça a Nova Tigresa? Não vou fazer a Nova Tigresa, nem o Leãozinho, nem o Trem das Cores. Eu vou fazer o C, entendeu? Eu vou fazer uma coisa que você não tá acostumado a me ver, você entende? Isso eu admiro.
É isso que faz eu falar. Eu posso gostar de artistas que estão se repetindo, porque nós, como público, também gostamos da repetição. Mas admirar, eu admiro quem vai lá e me provoca. Que me fala, tá vendo que isso aqui que eu já fiz? Eu vou fazer bem diferente agora. Vamos ver se você vai gostar. Vou te provocar. Vou te tirar do seu lugar de conforto. E envelhecer, o jeito de você... A coisa que mais faz você não envelhecer no sentido assim, de você não ficar endurecido ou cristalizado numa emoção, numa situação, é você aprender coisas novas. Isso é neurológico, tá? E aí tem coisas, desde coisas muito básicas, do tipo escovar o dente com a mão esquerda, até aprender uma nova língua. Eu, por exemplo, tenho um projeto, que já tem alguns anos, eu não sei quando eu vou colocar em prática. Eu quero aprender piano lendo partitura, que é uma coisa que eu sou uma pianista frustrada na minha cabeça. Eu gostaria de ter mais talento musical e de saber tocar piano. Saber tocar bem um instrumento qualquer e eu elegi o piano. Então, assim, alguma hora na minha vida, eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. E eu sei que isso vai me fazer bem. Porque isso vai desafiar o meu cérebro a procurar novas conexões e tudo mais. Isso é um estudo que eu li que fala isso. Você tem que se propor a aprender coisas novas sempre, em qualquer idade. Isso de que pessoas mais velhas não conseguem mais aprender, não é verdade. Você pode não aprender certas coisas. E também na velocidade que o nativo digital aprende, mas vai aprender. Não, mas depende também do assunto. Então, por exemplo, eu acho que tem uma coisa assim, matemática. Matemática, realmente assim, não fiz até hoje, não vai ser agora que eu vou conseguir ser uma grande gênia da matemática, tá certo? Mas, por exemplo, filosofia é algo que só as pessoas mais velhas e com experiência conseguem, de fato, aprender e consolidar e raciocinar. Claro. Por quê? Porque você precisa de experiência, de vivência para você conseguir produzir algo interessante em filosofia, você entende? Uma pessoa jovem vai fazer o quê? Tem o quê para filosofar? Vai ser baseada só na literatura e não na experiência. E não na experiência, você entende? Então, eu tô dizendo, a produção de algo novo e de aprendizado, ela vai depender do qual é o tema, qual que é o assunto. Então, nós que estamos nessa idade, a gente tem que entender quais são as coisas que a gente vai fazer melhor. Sim. E o que vai fazer também a gente ficar melhor, porque a gente tem possibilidade de ficar melhor em muitos aspectos da nossa vida. Você entende? Não vai ser força física, talvez. Talvez sim, porque tem muita gente aí que começa a correr maratona com 40 anos. Eu não vou me propor a fazer isso, porque acho que não é muito pra mim, sei lá. Mas tem Quem sabe ano que vem, não sei. O Marcos Mion não deu exemplo outro dia, gente. O Marcos Mion, com 45 anos... Bombadaço, ele falou, eu hoje tenho o melhor corpo da minha vida. Eu tentei isso a minha vida inteira. E só agora, porque eu fui fazer o filme, eu realmente me propus a seguir essa rotina, essa dieta, esse... Cara, ele tirou as fotos e ele falou, eu tenho o melhor corpo da minha vida. Você entende? Com 40 anos. Então, assim... agora não tenho mais idade pra isso... Que isso é isso que você está falando, você entende? Do que você está falando? Tem muita coisa que você pode fazer com mais idade. Tem coisa que fazer melhor quando você tem mais idade. Com certeza. Quais são essas coisas? Então, a gente tá falando aqui de cultura... Gente, me empolguei, de energia. Não, maravilhoso. Veja, a pessoa é empolgada. Não, mas tem que ser empolgada mesmo. Porque se não for empolgada, não consegue vivenciar toda essa plenitude que a gente tem na segunda fase da vida, que é agora que a gente domina. É muito louco isso. Eu vou puxar aqui um depoimento da comunidade com o Ludi Laurentes, sobre como a cultura e a maturidade não só devem andar de mãos dadas, como são uma dupla perfeita para dar um boost de vitalidade em qualquer pessoa, como a Marina está falando aí. Vamos ver. Oi, gente. O meu nome é Ludi Laurentes e eu tenho 68 anos. A minha trajetória na área de cultura... Ela começou na adolescência, ainda no período pré-universitário. Eu tenho uma formação em ciências humanas e artes, porém sempre gostei da área musical. E creio que de lá para cá, eu considero que a maior parte do meu trabalho
tem sido voltado à área da música, e principalmente a música popular, seja através da comunicação em rádio e televisão, como também através de participação em festivais, seja pela gestão cultural, pela produção, curadoria, e o que eu gosto muito, fazer reflexão sobre aquilo que eu ouço, que eu leio e que ainda me chama bastante atenção. A cultura, ela representou para mim, nesse processo de envelhecimento, o que eu chamaria de a cultura da vida. Creio que já ter um repertório, ao mesmo tempo, esse repertório ele não é formatado, fechado, congelado, ele está extremamente em combinação, em conexão com novas informações, com outros conhecimentos que eu possa ter durante esse período da minha vida. E sempre viver é um desafio, não resta a menor dúvida, isso em qualquer idade. E creio que o desafio que eu tenho hoje é estar informado e não estar conformado com o que eu já conheço. Eu creio que isso é algo que me estimula enquanto um jeito de viver a minha idade, no que poderia chamar aí pró-idade. Não tenho problemas com a minha rotina. Eu acordo, eu trabalho, eu estudo, eu pesquiso, chego ao fim de tarde, descanso a cabeça e vou trabalhar o corpo de segunda a sexta-feira. E o que é muito interessante, praticamente foi depois dos 50 anos que eu passei a me reconhecer, primeiro a me conhecer, para depois me reconhecer o cara que eu gostaria de ter sido lá atrás. Mas o grande desafio também da idade em que estou é isso, olhar para frente, caminhar e participar e não viver apenas de lembranças. É exatamente o que a gente falou. Muitas coisas de reconhecimento nos 50, de não parar, de consumir. Você queria falar sobre consumir. Tinha várias coisas que ele falou que a gente passou, assim, algumas coisas eu queria voltar só para aprofundar. Eu acho que, primeiro, essa coisa do que você perguntou, né, se eu sou mais feliz hoje. Eu acho que sim, essa coisa, a presença no dia a dia e no prazer de fazer as coisas que eu faço, que ele falou, eu tenho minha rotina, eu também tenho, eu amo a minha rotina. E eu, assim, aí pensando no passado, eu falo, minha rotina era uma loucura, porque era uma coisa atropelada, eu estava sempre devendo, sempre achando que eu estava fazendo menos do que eu deveria. Hoje, essa paz de espírito, essa coisa que eu falei, cara, era tão importante para você aproveitar a vida, sabe? Eu acho que nesse sentido de aproveitar a vida, a sabedoria que a gente tem hoje, ela é fundamental, ela é muito importante. E tem uma coisa das culturas ameríndias, sobretudo dos povos originários aqui do Brasil, que eles invertem o que a gente vê como passado e presente, no sentido de que eles olham eles são de frente para o passado, porque é o que existe, o que eles conseguem enxergar, e o futuro é algo que eles não conhecem. O futuro é algo que vem, mas eles não conhecem. Essa visão é interessante porque é isso, o nosso passado, ele é importante para a gente entender para onde a gente quer ir, ou o que a gente quer construir, você entende? É importante você olhar para o passado com essa perspectiva e não com saudosismo, no sentido de história. Que quando as pessoas falam, no meu tempo que era bom, naquele tempo que era bom, no meu tempo, como se meu tempo fosse um tempo passado. O meu tempo não é um tempo passado, gente. O meu tempo é agora. O tempo de todo mundo é agora. Porque assim, né? O passado está lá e ele serve para muitas coisas, inclusive.
essa coisa dos indígenas que eu falei, que eles olham para o passado, porque o passado também muda. É incrível, né? O passado, Como ele assim? muda porque a nossa perspectiva em relação ao que aconteceu muda. Além da memória, que também vai fazendo algumas Não, mas é a trapaças com a percepção gente. do que a gente vivenciou. Mas, Pode sim, ter sido sofrimento numa época e exatamente. aprendizado hoje, por exemplo. Aquela experiência que você teve, que na hora ela significou uma coisa, hoje, quando você olha, fala assim, entendeu? É outro. Você olha para aquilo de uma outra forma. Então, também isso muda. O passado também muda no sentido do seu entendimento. E aí, a gente chega na terceira coisa que ele fala, que é ele não sei, eu não lembro agora o termo que ele usa, mas ele se alimenta de cultura, do como que isso é importante, porque eu citei, né, os 3 pilares: alimentação, sono e movimento, né? Então, a gente está falando aí dos aspectos mais físicos, assim. Mas eu esqueci de falar da questão do espírito, da alma, né? Do que a gente chama de alma, do quanto que é importante a gente consumir coisas que fazem bem pra gente. Quanto que é importante a gente não consumir coisas que, sei lá, por exemplo, eu não assisto nada assim de terror ou documentários catastróficos. Um pouco de medo, não quero, eu tenho pesadelo, Antes de dormir, porque meu sono é muito importante. A higiene do sono que eu faço antes de me deitar é muito importante. Então, eu não vou assistir algo que vai me perturbar. Você entende? Notícia também. Eu tirei da minha lista, porque eu fazia uma ronda de notícias, assim. Jornalista, eu fico toda hora vendo notícia. É tanta tragédia, eu falo, não posso antes de dormir, porque senão antes de dormir, não. Pois é, antes de dormir, ou mesmo as coisas que eu coloquei, assim, uma régua para qualquer horário. Coisas que me fazem mal, assim, gente, não. Por exemplo, as pessoas amam esse gênero true crime. Meu Deus! Nossa, não dá. Eu não quero ver isso, pra mim isso não funciona. Não, me perturba de verdade. Eu fico assim, agoniada, angustiada. Então, eu não vou buscar. Claro, existem coisas que são necessárias, a gente também toma contato, não é porque eu sou uma alienada da vida. Óbvio, não, ninguém vai achar que você é alienado. Não, tem uma tragédia, algo que eu precise fazer, claro, sabe? Eu, como pessoa que faço parte de uma sociedade muito desigual como o Brasil, por exemplo, sim, eu não tô alheia aos problemas, não é isso. Mas eu digo, por escolha, eu não vou fazer isso nos momentos em que eu tô precisando limpar a minha cabeça para poder, sabe, descansar, você entende? E o que você escolhe? Coisas que me fazem bem. Então, por exemplo, séries ou filmes que tem muita violência, não assisto. Eu não acho legal ver uma pessoa matar outra em ficção. Eu não acho legal, gente. Eu não vou ver. Desculpa, é muito violento? Não vou, desculpa, não vou ver. E o que você vê? Eu assisto coisas que são, como a Netflix fala, coisas de bom coração. É um pouco isso. Eu assisto coisas que têm... enfim, que não tem violência. Biografia, de repente, documentário. Ou que, não, séries inteligentes, por exemplo, coisas distópicas, mas que estão no lugar da fantasia, sei lá, tipo Dark Matter, que a Alice Braga fez. Tá. Sim, é isso, é instigante. Você fala, nossa, como seria isso, multiverso, tá? Ou aquele Severance, Ruptura. Gente, que doideira, é um negócio assim, você fala, nossa, que é isso? Como é que os caras fez? Essas coisas me fascinam, né? Porque é uma coisa da imaginação humana. Pra onde é que vai a imaginação humana? Você entende? Essas coisas eu gosto. Gosto de séries, por exemplo, Mad Men, que é uma série sobre os anos 60, como é que a publicidade prosperou nos Estados Unidos e tal. E tem vários episódios, várias temporadas. Gosto de séries jovens, que algumas passam por coisas perturbadoras, tipo Euforia. Uma série muito bem feita e, nossa, que tem coisas ali que são violentas e que são perturbadoras, mas, enfim, ela é tão bem amarrada e ela tá tão bem constituída de falar também de questões que são importantes da gente tomar contato. Gosto, você entende? Então, assim, eu não assisto coisas que têm violência gratuita, sabe? Esse tipo de coisa não me fascina e como eu sei que não me faz bem, eu não me relaciono. Entende? Então, outra coisa que é importante na questão da longevidade com qualidade, né? De você conseguir viver bastante, são as amizades. As coisas que as pessoas que me alimentam de coisas boas, entende? Então, as boas amizades, as boas influências são muito importantes. Sabe? Isso também é uma receita para longevidade. Você escolhe, né, as amizades. Inclusive, a gente tira pessoas, assim, tira com carinho, pelo menos a gente pretende,
pessoas que são tóxicas na nossa vida, até Claro, familiares, e a gente né? aprende isso. Né? A gente aprende, exatamente. A gente tá numa fase da vida que a gente vai fazendo as podas, entendeu? Aí tem a amizade que você fala, não, essa daí não tá me fazendo bem, ou sabe? Até porque quando a gente é jovem, a gente é meio forçado a ter. Você tá na mesma escola, você tem que ter aquelas pessoas, né? As suas amizades estão restritas ali a umas coisas, a coisas circunstanciais. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai conseguindo escolher mais. E essas escolhas são muito importantes. E eu acho que, de novo, eu estou numa fase melhor da minha vida, porque eu consegui eliminar muitas coisas que me faziam mal. Então, enquanto sei lá, a minha juventude, os 30 até os 40 e tantos anos, assim, eu estava na fase de construção. Não, eu preciso ter a minha casa, eu consumo, eu isso, eu aquilo, você vai acumulando coisa. Agora é a fase de você ir desapegando, entendeu? Desapega, isso eu não preciso, pra quê? Não preciso dessa pessoa, eu não preciso de tanta coisa, não preciso de tanta roupa, eu não preciso de tanta coisa, não preciso de tanta coisa. Eu prefiro viver com menos e mais qualidade. As coisas que eu tenho na minha vida hoje são coisas que eu escolhi, são coisas de qualidade. Isso inclui pessoas, isso inclui objetos, isso inclui roupa, isso inclui Comida. livros, filmes, comida, tudo. Hoje eu tenho menos, mas as coisas que eu tenho na minha vida são coisas que eu escolhi. E são coisas qualitativamente superiores, entende? Então, é isso. Você também tem um relacionamento já longo, né? Eu tô casada há 17 anos. 16, Nossa! 17 anos. Muito tempo. Quer dizer, também é relativo, né? Muito tempo! Pra mim, muito tempo. Muito tempo. É muito tempo. E você acha que isso também ajuda, assim, ter um companheiro que é bacana e tal, Nossa, ajuda muito. nessa Tá construção? Pra mim, tá na conta das boas influências. Né? O Gustavo é uma baita influência boa na minha vida. Né? Em tudo, assim. Minha vida amorosa, ela sempre foi muito aos trancos e barrancos, assim. Eu tive relacionamentos com pessoas ótimas e tive relacionamentos com pessoas péssimas, tóxicas, manipuladoras. Não, tive tudo. Minha biografia, assim, sabe a cartela do bingo? Eu preenchi tudo. Passei por todas as coisas, pode imaginar. Então, quando o Gustavo... Mas confesso que vivi. Confesso que vivi tudo que eu queria, tá ótimo, sabe, não nego nada, assim, não renego nada, não me arrependo de nada, tá tudo certo. Mas, de fato, eu conheci o Gustavo já mais velha. E aí também vem a coisa da sabedoria, sabe, de me conectar com uma pessoa que eu entendi que tinha uma sinergia, tinha uma amálgama boa. Uma pessoa que me faz bem e eu faço bem a ele. A gente tem uma sinergia, porque tem relacionamentos que são antagônicos, conflitantes. São pessoas que, assim, e eu tive isso na minha vida, que é isso. Você junta com a pessoa é só choque, é só conflito. E a gente também... a dinâmica era essa, e durante um tempo você fica achando que aquilo é amor, quando você vê, né? Não funciona pra ninguém. Então, sim, eu acho que o fato de eu estar mais velha, quando eu conheci o Gustavo, me favoreceu, no sentido de que é isso, uma coisa que muito duradoura, muito de verdade, sabe? Então, e sim, me faz muito bem. Hoje estão falando muito sobre os relacionamentos que começam depois dos 50 e que as chances realmente, assim... tem uma média, né? Que você fica mais ou menos junto com uma pessoa uns 10 anos e tal. Não sabia. Tinha essa média, não sei se ainda é estatística e tal, mas os casamentos, você mais realmente escolhendo entendendo as suas prioridades e tal, parece que funcionam mais. A gente vai ver em estatística no futuro, quando tiver uns 80, 90, talvez a gente veja o resultado disso daí. Exatamente, né? Vamos ver. Vamos ver, daí a gente faz o podcast, a gente faz outro podcast. Mas eu acho mó barato quando eu vejo casamentos com pessoas de mais de 50 anos que estão se juntando, sabe, aos 50. É tão lindo, né? Eu fiquei noiva agora. Então, eu falei, eu não caso nunca mais, porque realmente... Eu tive um casamento ótimo, tive minha filha, tem 18 anos e tal, mas eu fiquei uns 10 anos nesse limbo. E hoje eu também escolhi, mas assim, demorou muito tempo pra eu escolher, porque eu não queria mais me relacionar. Só que traumatizou. eu falo...
Eu falo pra ele, eu falei assim, você tá na minha conta do bem-estar. Então, eu tenho que ter bem-estar, eu tenho que ficar bem e você me deixa bem. Então, a gente fica noivo pra selar o compromisso. Casar não sei quando, mas... Eu nunca casei no papel. Pra mim, a gente Não, tem mas sempre... você quer. Mas eu moro casada, junto. Sim, a exatamente. gente tem esse... É que no Brasil a gente fala, né? Mora junto, casou. Nos Estados Unidos, você não pode falar pra uma pessoa que você é casada se você não casa. Mas é uma coisa meio careta, né? A gente tá terminando aqui o podcast Conexão Proidade, né? Só esse episódio. Mas esse episódio já foi cheio de muita emoção, que é apresentado por Nutrensênio, da Nestlé. Que bom que tem empresas aí que estão aí falando de proidade. Vou só terminar a última pergunta. O que é proidade pra você aí? Deixa uma palavra, uma frase, um pensamento. Frase? Não sei, você escolhe. Ser a melhor versão de nós na idade que a gente tem. E que entender que o meu tempo não é o tempo do passado. O meu tempo é o tempo de agora. Nosso tempo é o tempo de agora em qualquer idade que a gente esteja. É isso aí. Muito obrigada, arrasou! E no próximo episódio a gente tem uma colega sua, que é colega minha colega também, mas que trabalhou com você, foi sua chefe, eu acho, Astrid Fontenelle. Foi minha colega, minha chefe e minha missíssima. Então, e ela vai falar sobre assuntos picantes. Você já deve saber. Ela vai arrasar. Então tá, gente, até o próximo. Beijo, muito obrigada, Marina. Obrigada a você.